Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nós vamos pensar algumas coisas a partir desse texto nessa noite. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a 12, melhor dizendo, de 1 a 12. Diz assim o texto, irmãos: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória a seus discípulos. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, eu oro para que nessa noite o Senhor continue ministrando aos nossos corações, agora através das Escrituras, através do texto bíblico, através da pessoa de Jesus revelada nesse texto, que o nosso coração seja tocado, trabalhado. Oro para que haja, ó Deus, uma manifestação do Senhor aqui nesse lugar, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por meio dessa palavra, e que saiamos daqui edificados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes, pregador presbiteriano conhecido, disse para a gente na primeira semana de seminário, quando eu estava lá em 2015, fevereiro de 2015, começando, ingressando ali na faculdade teológica, e os calouros sempre têm ali uma aula inaugural com o pastor Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes. E eu lembro que ele pregou um sermão, e eu não lembro do sermão, mas eu lembro de uma frase que ele disse: não importa como você começa, o que importa é como você termina, se referindo ao seminarista, aos alunos, porque naquele momento ali todo mundo chegava entusiasmado, cheio de Deus, vibrando, cheio de sonhos, expectativas, e eu me recordo daqueles primeiros meses em sala de aula, parecia que havia uma competição espiritual de quem era melhor, de quem era mais crente, de qual igreja era mais abençoada, de quem tinha mais experiência, de quem era mais homem de Deus. Eu me lembro muito bem disso, eu ali, me sentindo ali meio pequeno no meio daquele povo, um povo cheio de conhecimento, eu ali dando meus primeiros passos, na faculdade teológica, no ensino teológico, e aquele movimento todo, eu olhava para um, para outro, e falava assim: meu Deus, eu estou aqui no meio dessa turma, desses homens de Deus, desse povo capacitado, habilitado, e o Hernandes deixando aquela palavra, eu fiquei pensando, será que as pessoas que começam, que terminam mal? E termina, irmão, termina mal. Passou os 4 anos, muita gente terminou mal. Nesses 4 anos eu vi muito crente deixar de ser crente. Nesses 4 anos eu vi muita gente que parecia crente e não era crente. Nesses 4 anos eu vi gente desistindo da caminhada cristã, deixando a igreja, vivendo coisas absurdas.
E a palavra do Hernandes continua ecoando no meu coração até os dias de hoje. E eu procuro não apenas levar para o seminário como eu levei, mas para a vida. Porque às vezes, irmãos, a gente começa bem as coisas, mas a gente pode correr o risco de terminar mal. E às vezes a gente vê pessoas que começam mal, mas terminam bem. Eu me recordo de um amigo, de um aluno, que ele era muito rebelde. Eu olhava e pensava, como é que um presbitério, como é que uma igreja envia um sujeito como esse? Um homem que não tinha assim, não tinha piedade nenhuma, não tinha uma vocação nenhuma aparente para aquele chamado. E eu vi o Espírito de Deus transformando aquele rapaz durante os 4 anos de seminário. E ele se formou, hoje ele é um pastor no Paraná, de uma grande igreja, tem feito um bom trabalho. Eu tenho acompanhado, tenho visto como Deus tem sido glorificado através daquele menino. E como Deus transformou uma pessoa que começou mal, mas terminou bem. Mas é verdade, irmãos, que o oposto, ele acontece. Muitas pessoas começam bem a sua trajetória, começam fervorosos, começam compromissados, mas o final é trágico, o final é triste. Faltou alegria, faltou gás, faltou vida com Deus, faltou combustível espiritual. É aquele veículo, que você esquece de abastecer, você pensa em vai dar para chegar, e de repente a gasolina acaba. Eu não sei quantos já experimentou disso, de ter que ir lá no posto com a garrafinha, chamar alguém para poder encher. Irmão, infelizmente eu já passei por isso, é triste. Você achar que vai dar, ou talvez você não ter o dinheiro para abastecer, e você ficar no meio do caminho e ter que chamar alguém para trazer a garrafinha. Você sabe que eu fiquei tão traumatizado com isso que eu tenho a garrafinha até hoje dentro do meu carro? Estou lembrando aqui, esse carro que eu tenho agora nunca aconteceu. Eu comprei ele em 2020, vai fazer, tem 5 anos, nunca deixei acabar a gasolina, mas eu tenho a garrafinha lá, fiquei traumatizado, vai que acaba. Você sabe, irmãos, que às vezes tem crente que precisa andar com a garrafinha, que o gás acaba, o combustível acaba. Começou bem, mas foi andando de tanque vazio. Tem um livro muito bom chamado Andando com Tanque Vazio, que vai falar de gente que começa bem espiritualmente, mas a vida vai sendo tão dolorosa, pesada, ele vai adquirindo muitas atribuições que ele chega no estado de exaustão e começa a caminhar no automático, com o tanque vazio, e aí ele surta, ele acaba. É um livro voltado para líderes, muito bom por sinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos aqui é um texto que começou bem e poderia ter acabado mal. Uma festa de casamento, que não era como nos nossos dias, que apenas uma noite ou horas, você tem determinado tempo para usufruir daquele espaço, daquela banda, daquele som, depois encerra. No contexto judaico, algumas festas de casamento duravam até mesmo uma semana. Então havia um preparo para tudo aquilo. E o texto aqui vai dizer que havia um casamento e no meio da festa ali, não fala qual o dia que acabou o vinho, mas acabou o vinho. E o vinho ali tinha um significado muito grande, não era uma bebida alcoólica para o povo ficar bêbado ali e dançar, mas tinha um significado de alegria, de presença de alegria, de gratidão no meio da celebração. E o noivo deixar que o vinho acabasse era uma vergonha diante da sociedade. Era um casamento que poderia começar bem e terminar mal. E nesses meus anos de igreja, de pastor, de frequentar casamento, de fazer casamento, eu já vi algumas noivas assim, muito preocupadas, tensas assim, na celebração, na festa, com alguma situação, tipo um dia festivo, um dia bacana, um dia que é para ficar na memória, correndo um risco de terminar mal. E o texto vai dizer que o vinho acabou e Jesus trouxe uma solução. O mestre Sala vai chamar o vinho de Jesus de o melhor vinho, o bom vinho para o final. E eu penso, irmãos, que o que eu e você nós precisamos para a nossa caminhada cristã, para a gente não apenas começar bem, mas terminar bem, é de um vinho novo na nossa vida. Não é vinho novo para você se alcoolizar. Ô pastor, está liberando a bebida? Não, vinho novo no significado da palavra, a alegria de Deus na sua vida, para que você continue a sua jornada. Foi o que Jesus fez naquela família. Ele não restaurou apenas uma bebida, ele restaurou a comunhão daquele casamento, ele restaurou possivelmente a vida daquele noivo que talvez lidaria com uma situação muito difícil se acabasse o vinho naquela circunstância. Ele restaurou a alegria da festa. Talvez eu e você precisamos de um vinho novo,
Talvez eu e você começamos bem, o nosso vinho acabou, a nossa alegria acabou, e você está tocando a sua vida no automático da fé. A igreja, a Bíblia, a palavra de Deus, as coisas de Deus não mexem mais com você, não faz mais sentido para você. Talvez lá atrás, como nós cantamos o primeiro louvor composto pelo nosso irmão Mateus, de voltar ao primeiro amor. Lá atrás você viveu o primeiro amor, mas o gás acabou, o vinho acabou, e Jesus não estava na festa para trazer alegria, e você está andando com o tanque vazio. Talvez você se encontre assim espiritualmente, seco, com as vasilhas secas. A mensagem de hoje, irmãos, é para trazer renovo para a minha vida e para a sua vida. Vinho novo significa transformação, renovação, recomeço na nossa caminhada cristã. O texto vai dizer que Maria se achava ali, provavelmente alguns vão dizer que Maria era um parente ou estava trabalhando ali na logística do casamento. Porque é interessante quando a gente olha para o texto, fala que Maria se achava ali e Jesus foi convidado. Não fala que Maria foi convidada. Faz a gente entender que Maria estava num papel diferente de Jesus e seus discípulos. Provavelmente ali uma mestre de cerimônia, cuidando, ou talvez um familiar, e ela estava à frente, e ela viu essa situação do vinho acabar, ela chega para Jesus, fala para Jesus que o vinho acabou. Ela não fala para Jesus numa expectativa messiânica de que Jesus era o Todo-Poderoso que ia fazer um milagre ali, mas talvez ela fala para Jesus uma perspectiva do seu filho mais velho, que na ausência do pai José, que provavelmente já tinha morrido, poderia trazer alguma ideia, alguma solução, movimentar alguém, reunir uma turma, dar uma solução para aquele negócio. Talvez o pedido de Maria era assim: Jesus, eu estou cuidando dessa festa aqui, eu estou ajudando, e acabou o vinho, você é meu filho mais velho, se você puder me dar uma assistência. Por que eu digo isso, irmãos? Porque até aqui não havia nenhum sinal de Jesus, nenhum milagre. Maria não tinha essa percepção de que ele fazia milagres. João vai relatar que aqui ele iniciou os seus milagres. Então não havia essa expectativa que Jesus ia fazer algo sobrenatural. Talvez um homem mais velho, um homem experiente que poderia trazer uma palavra de consolo para o noivo, talvez trazer uma explicação na festa. Gente, olha, acabou por isso, por isso. Então Maria procura Jesus. Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Algumas pessoas acham que ele foi rude com ela, mas no hebraico não é essa a ideia. O tratamento mulher não é como nos dias de hoje, que ele fala, ô mulher, como se fosse algo pejorativo. Aqui era uma forma de tratamento honroso chamar ela de mulher. O que Jesus está querendo dizer é, como que eu posso resolver? O que eu tenho a ver não é chegar da minha hora, eu não vou me manifestar como Messias ainda. E é interessante que Jesus diz isso, aparentemente uma resposta negativa. Maria olha para o servo e fala assim, faz tudo que ele mandar. E aí o texto continua dizendo que Jesus viu lá as talhas, deu a ordem, aqueles servos fizeram tudo conforme a palavra de Jesus. O mestre Sala experimentou o vinho e disse, o vinho bom veio agora. Renovo, transformação. E aí quando a gente vai estudar a teologia disso aqui, irmãos, há um simbolismo aqui do vinho novo, de uma nova aliança com Cristo. Jesus inaugurando uma nova era. Os vasos ali, as pedras, as talhas que era usada para purificação, os judeus tinham esse costume de ter esse lugar com água, Fábio, para poder lavar as suas mãos, os pés, os utensílios. Era uma ideia de purificação. Mas a água ficava suja e depois ele saía de novo e se sujava. E assim foi o Antigo Testamento inteiro. Os rituais de purificação e de sacrifício precisava ser feito de novo. Quando Jesus vem e traz o vinho novo usando o mesmo pote que era usado uma cerimônia ritualística do Antigo Testamento, ele está inaugurando uma nova era, o vinho novo, a nova aliança com Cristo. Ele está prefigurando aquilo que ele ia fazer na cruz. Bom, queridos, o que esse texto pode nos ensinar? 3 coisas aqui, eu penso, irmãos, acerca da chegada de um vinho novo. Talvez você precisa de um vinho novo na sua vida, na sua casa, na sua família. A primeira delas, irmãos, é que o vinho novo, a chegada do vinho novo acontece quando Jesus é convidado. Não tem vinho novo quando Jesus não faz parte da sua festa. Quando você toca a vida sem a presença de Jesus, você até consegue caminhar um pouco. Mas quando acabar o combustível, quando acabar o entusiasmo, a alegria, se Jesus não estiver lá, é fiasco. Não tem renovo, não tem restauração.
E eu já vi, irmãos, muitas pessoas experimentando da ausência de Deus, da escassez de Deus. Sabe por quê, Laiane? Porque Jesus não é convidado. Aqui, irmãos, o noivo não chamou Jesus na perspectiva assim, eu vou chamar ele porque ele é Deus. Vou convidar Deus para a minha festa. Aqui a perspectiva é de um familiar de Maria, de um homem que estava ali. Ele não tinha ainda feito sinais, ele não tinha uma fama de um Deus todo-poderoso. Era um homem que aqui nesse início estava chamando ainda seus discípulos, provavelmente 5 discípulos aqui apenas nesse momento. Ele não tinha uma fama messiânica. E o noivo convida Jesus para a festa. Mas quando João escreve esse texto para mim e para você, nós podemos entender aqui, irmãos, que esse convite não é para uma pessoa comum. Mas agora que nós temos a realidade do Evangelho para nós, convidar Jesus é convidar Jesus de fato, de verdade, para fazer parte da nossa história. A intenção do evangelista João trazer esse texto e destacar que Maria se achava ali, mas Jesus foi convidado. Ele está querendo dizer para nós que na nossa vida nós precisamos introduzir o Cristo na nossa história. É isso que João está tentando ensinar para nós nessa noite. Se eu e você precisamos de um vinho novo, de uma renovação, de uma restauração de expectativa, de alegria, uma transformação dentro do meu lar, na minha casa, ou até mesmo na minha vida espiritual, é necessário convidar Jesus. E talvez você pode pensar, pastor, eu convido, é quem não vem. Você acha que eu não quero? Você acha que eu não convido? Você acha que eu não oro? Mas pensa bem, irmãos, Jesus na sua festa, não é como Jesus para o noivo aqui, que era apenas o filho de Maria. Jesus na nossa festa hoje é o Deus encarnado, é o Deus Todo-Poderoso com todas as suas implicações. Essa é a grande diferença. Talvez nós queremos um Jesus que resolve o meu problema, mas não um Jesus, como diz a canção do Zaqueu, que entra na minha casa e mexe com a minha estrutura. Porque Jesus, irmãos, ele não é um convidado que vai lá para tomar um chazinho e vai embora. Se você convidar ele e entrar na sua casa, em Apocalipse 20 vai dizer que ele bate a porta. Se você abrir, fala que ele vai ceiar com você e você com ele. Ou seja, ele vai comungar com você, ele vai se relacionar com você. E as pessoas hoje têm medo do relacionamento com Jesus. Porque Jesus é radical. E aí quando eu não o convido para entrar na minha vida, na minha história, nos meus relacionamentos, nos meus pensamentos, não tem vinho novo, não tem restauração. Às vezes, irmãos, a gente gosta muito da igreja, a gente gosta até da Bíblia, mas a gente não gosta de transformação. É muito comum quando a gente está passando por algumas situações. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje sobre isso. Às vezes a gente pensa assim, oh Deus, transforma o meu marido. Mas a gente nunca fala, Deus me transforma. Deus, transforma o pastor. Não, mas Deus não me transforma. Nós temos uma dificuldade de fazer uma aplicação de Cristo a partir da nossa vida. Nós sempre esperamos Cristo a partir do outro. O que está por trás disso, irmãos, é como se a nossa vida tivesse acertada. E convidar Jesus para a nossa história não faz sentido, porque a nossa vida está ajeitada. Ou a minha vida está do jeito que eu quero. E aí, André, às vezes Jesus entra na nossa história, tem gente que acha que é o diabo, porque algumas coisas ruins começam a acontecer. O André deu aula de Apocalipse aí, e agora começa a arrebentar o Apocalipse. E você vai perceber que algumas coisas, André, é Deus que está fazendo. Deus chacoalha, irmãos. Deus bagunça algumas coisas. Quando ele entra na nossa casa, ele é como se fosse aquela pessoa que tem toque. Se ele vê uma coisa torta, ele já começa a arrumar, ele começa a limpar, ele fala assim, isso aqui precisa tirar, isso aqui precisa modificar. Ele é aquele convidado muitas vezes indigesto, que ele vai entrar dentro da nossa casa e vai apontar algumas coisas, vai fazer algumas colocações, vai fazer alguns apontamentos que muitas vezes nós não queremos mudar. E por isso que nós não o convidamos. Porque convidar Jesus na minha casa é constrangedor, porque eu já tenho um estilo de vida que não cabe à pessoa messiânica de Cristo. Porque Jesus é tradicional, porque Jesus é conservador, porque ele vem com esse papo de Bíblia, ele vem com esse papo de família, ele vem com esse papo de perdão, ele vem com esse papo de quebrantamento, e eu não quero isso. E aí, querido, não tem vinho novo. Acaba, seca, é frustração. Tem igreja, tem ministério, mas não tem Cristo.
Porque convidar Cristo para entrar na sua casa, irmãos, é você dar liberdade para Ele observar e pontuar. E talvez Ele vai chegar e falar assim: amigo, você não é bom pai coisa nenhuma, cara. Pode melhorar esse negócio. Ô irmãzinha, você está aí louvando aí, mas você não é boa esposa, irmãzinha. Vamos chacoalhar a vida, irmã. Você está pensando que você é quem? Ô amigão, você é o provedor do lar, cara. Você é o sacerdote do lar, irmão. O que você está fazendo da sua vida? E eu, Jesus? E aí eu não quero. E aí sabe o que acontece? Se torna a gente seca dentro da igreja. Que não tem vinho novo. Que não tem alegria. Que não tem prazer em Deus. Porque Jesus não entrou. Você não convidou Jesus para entrar dentro da sua vida. Que Jesus é sistemático. Jesus é sistemático. Ele vai começar a tocar em áreas que você não quer que toque. Ah, pastor, eu não quero mesmo. É isso aí. O que eu tenho que dizer para você, irmão? Quando o vinho acabar, o vinho humano acabar, já era. Vai secar. Quando o combustível acabar, porque a gente às vezes toca para frente a vida. Mas uma hora, irmãos, a coisa fica feia. Uma hora, isso dá razão para aquele jargão de pentecostal que fala assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Uma hora, irmão, o vinho acaba. Uma hora a situação fica complicada. E aí, irmãos, a Bíblia, ela serve como prevenção para nós. Não acho, irmãos, que é possível viver sem Cristo. Eu vou contar um negócio aqui para nós aqui. Fecha a porta aí, Fernando, porque isso aqui é entre nós. Brincadeira, pode deixar aberto. Irmão, se eu e você tivemos a revelação do Evangelho, no nosso coração já era. Não tem como mais. Você vai ser constrangido e obrigado toda vez a viver a vida a partir de Cristo. Enquanto você não viver, você vai patinar na história. Era melhor não ter ouvido. Sabe aquelas pessoas que você fala de Jesus por aí? A pessoa, não quero, não entendi. É melhor, a Bíblia vai dizer que é melhor aqueles que nem ouviram, do que aqueles que ouviram e não convidam Jesus para fazer parte da história. Lembra do Zaqueu, Lucas 19? Sobe na árvore para ver Jesus, vamos ver quem some. Jesus já estava famoso, 3 anos de jornada, já tinha fama. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém fazer o quê? Estar na sua casa. Ele não foi lá, irmão, para tomar um chazinho e ir embora, não. Ele não foi lá para dar um tapinha nas costas e aprovar o comportamento de Zaqueu, corrupto de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou lá dentro do lar e falou assim: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e vou devolver as coisas que eu estou roubando. Sabe o que é isso, irmão? Quando Jesus ele entra na casa, precisa ter vinho novo e transformação. Só que hoje a gente vive um tempo de tanto orgulho, irmão, que a gente tem dificuldade de reconstruir as coisas. Fica pensando aqui, Zaqueu bater na porta, então, estou devolvendo aqui. Mas por quê? Esse dinheiro é do quê? Sabe aquela pessoa simples que paga imposto sem questionar? Mas do quê? Está tudo certo. Não, eu cobrei a mais. Recebe aí. Zaqueu, talvez, que a turma que estava ali, com aqueles... que a turma do Simão, esqueci, que era um grupo lá que usava a luta armada. Esqueci o nome, André, daquele aí. O Zelote, irmão, eu fico pensando em Zaqueu se encontrando com um Zelote, que tinha uma adaga na mão, falou assim: ô seu Zelote, eu estou devolvendo aqui um recurso para você. Irmãos, talvez você está me ouvindo e falando: ô pastor, o vinho em casa está fresco. Então não é para você, irmão. Está alegrão, está cheio de Deus, está na bênção. Mas talvez é você que a coisa está seca lá e está vazia. Talvez aparentemente parece que está tudo no lugar, mas aqui por dentro está faltando vinho novo. Convida Jesus para a sua vida, para a sua história. Jesus foi convidado para aquele casamento, irmãos. Isso aqui, irmãos, é poderoso demais. Maria se achava ali, mas Jesus foi convidado. Irmão, Jesus, ele quer entrar nas nossas casas. Jesus, ele quer entrar na sua vida, irmão. Jesus está batendo na porta do seu coração, talvez há muito tempo você tem se fechado. Ô pastor, sou de igreja. É para você mesmo que é de igreja. Você é de igreja, talvez não de Jesus. Você é igrejeiro. Como diz o pastor meu lá de Limeira, você é rato de igreja. É gente que vive dentro da igreja, mas talvez está distante de Cristo.
Cristo não movimenta mais dentro da sua história, dentro da sua vida. Você não tem Cristo mais como modelo. Você tem Cristo como alguém que promove bênção e vitória. Graças a Deus, irmão, nossa igreja já está passando por essa fase. Já muitos irmãos têm entendido que a gente não busca a Deus para ter vitória. A gente busca Jesus porque nós amamos o Cristo crucificado e ressurreto. Mas tem uns irmãos ainda que estão nessa. Se eu sei que está nessa, irmão, Jesus não é Papai Noel evangélico. Jesus não é NSS gospel. Jesus, ele precisa ser adorado, ser servido, e ele entra na sua vida, na sua casa, para modificar a sua forma de viver, o seu coração, a sua maneira de ser esposa, marido, pai, filho, diácono, presbítero, pastor, líder, professor. Jesus quer mudar a sua forma de vida. É como se você, antes de Jesus, fosse alguém que enxergasse o mundo em preto e branco. Aí de repente Jesus entra na sua história, você está no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, mas agora você enxerga diferente. Você enxerga a vida à luz do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, não está preso a um culto, a quatro paredes. O Evangelho está no mundo. A gente precisa olhar para a vida à luz do Evangelho, para todas as áreas da nossa vida, mas isso só vai acontecer se eu mandar aquele convitinho para o mestre. Senhor, entra, e eu não vou fazer igual o povo faz, não repara a bagunça não. Não, Jesus repara a bagunça sim. Não é assim que vocês falam? Pode entrar, mas não repara a bagunça. Na hora que você fala isso, nós repara. Falou, daí deu a dica. Como diz a turma da etiqueta, não fala nada. Se falar não repara a bagunça, nós vamos olhar a bagunça. Agora, quando Jesus for convidado, você fala, Jesus, repara a bagunça, e se o Senhor puder consertar aquilo que é para mim consertar, me mostra. Isso é convidar Jesus para a nossa história, irmãos. Vinho novo. Deus tem vinho novo, tem transformação para a minha vida e para a sua vida, mas eu preciso convidar Jesus para entrar aqui. Deixa Ele mexer, irmãos, com os ídolos do meu coração. Deixa Ele tirar os altares que eu fui construindo ao longo desse tempo. Deixa Ele matar o meu eu. Deixa Ele esganar o meu eu e fazer de mim uma nova criatura. Jesus foi convidado para aquele casamento. O casamento poderia ter acabado mal, mas acabou bem, porque Jesus recebeu um convite. E ele estando na festa, irmãos, a potencialidade dele agir é muito grande. Se Jesus é comigo, se eu me submeto à vida de Cristo, irmão, a chance dele intervir na minha história é muito grande. Vinho novo e transformação. Segundo lugar, irmãos, a chegada do vinho novo. Primeiro, ela acontece quando Jesus é convidado. Segundo, ela acontece na vida comum. Olha que lugar interessante para Jesus começar um milagre. Não foi no culto, não foi na sinagoga, não foi lá no Rio Jordão, não foi no templo. Foi numa festa de casamento. Ele não foi lá para ministrar a palavra, irmão. Jesus não foi convidado como um juiz de paz para se fazer o casamento. Foi num momento festivo, num momento regado a danças e alegria e festa. Foi nesse ambiente corriqueiro, do dia a dia, da vida comum, que o milagre, a restauração, o vinho novo chegou. Mas tem gente que acha que precisa de um sobrenatural, que tem que ser no culto do fogo, que tem que acontecer isso, que tem que fazer aquilo, e esquece da vida comum. Quando Jesus é convidado para a sua vida, Laiane, lá no salão que você está atendendo as pessoas, o Espírito de Deus está operando maravilhas. Mas tem gente que espera o domingo, espera alguma coisa gigantesca acontecer. Jesus estava lá na festa, talvez até dançando. Blasfêmia, pastor! Eu mato o tradicional com esse negócio, irmão. Você joga lá no céu, nós chegamos nós dois juntos, pergunta, e aí, dançou ou não dançou? Aí ele vai falar assim, não dancei, você pode, aí tá vendo, não tem problema, eu aguento. Irmão, mas você dançou. Eu falei assim, Jesus dançou e você não. Você passou a vida inteira lá. Não dançou com seu filho, não se divertiu, não se alegrou. Ficou um chato. E Jesus festejando, dançando. Acaba o vinho. Pastor, mas a Bíblia não fala que Jesus dançou. Não fala mesmo, mas a festa tinha dança. Talvez ele não dançou mesmo, mas ele se alegrou, Ele quis que a festa continuasse. Sabe o que significa para nós, irmãos? Que às vezes as coisas acontecem de segunda-feira também. De terça, no dia a dia, você cumprindo as suas funções. E se você convidou Jesus para a sua história, irmãos, há vinho novo.
Tem gente que reclama de serviço, de patrão, de clima, de não sei do que, não consegue ser grato, não consegue usufruir daquilo que Deus tem dado. Sabe por quê? Porque falta Jesus na sua vida. Não consegue olhar para a vida, para a profissão que tem, para a família que tem, para os filhos que tem, com gratidão, com deleite, com satisfação, porque sabe, falta Jesus. Agora a vida comum, Jesus é glorificado, é um ambiente propício para Ele operar maravilhas, milagres, sinais. A gente precisa abrir o coração para essas coisas, irmãos. Nós estamos aqui reunidos hoje como se fosse um preparatório para a nossa vida missionária amanhã. Mas a gente não vem aqui como um fim em si mesmo. Vamos lá para o culto, vai com o Espírito, desce lá e faz um negócio. Não, irmão, ele faz de segunda-feira lá no dia a dia, quando você está honrando os seus compromissos. Quando você está fazendo o que precisa ser feito. Quando você está fazendo as suas coisas para a glória de Deus. Quando você faz o melhor na vida comum. Numa festa de casamento. Numa festa de aniversário. Esses dias atrás que eu estava de férias, fiz uma visita lá em Barretos, preguei lá para os adolescentes. Aí teve um jantar de herói. Os adolescentes tinham que se vestir de herói. E aí eu passei a noite lá, dormi lá com eles, lá no quarto, lá com os adolescentes. Aí tô vendo eles se fantasiando, de Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, Capitão Codorna, Caverna, um monte de coisa lá. E eu vendo aquela meninada se fantasiando. E aí, pastor, você não vai vir de nada, não? Rapaz, não veio, vim de pastor mesmo. Pastor também é herói de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando ele pega os BO bravo aí. E tô vendo a movimentação. Aí tem um rapaz lá que era o líder do quarto, estava lá com a roupa social, e eu fiquei em crise com aquela roupa, ele não cabide, você sabe quando prepara a roupa, Fábio, deixa tudo penduradinho para não amassar? Colocou uma camisa branca, uma calça preta, um sapatão social. Aí eu falei, não, vou ter que perguntar, irmão, esse herói aí é do quê? Daqui a pouco ele coloca um crachá do pai dele, tô de herói do meu pai é meu herói, a minha fantasia é de pai, porque ele que sustenta a minha casa, a minha família. Eu vou de pai. Viu o crachazão, a foto do pai dele. Irmão, aquele negócio entrou no meu coração, irmão. Esse evangelho, irmãos. É Deus se manifestando na festa de junior, de acampamento, de herói. É alguém que aprendeu o princípio de honrar pai e mãe. E ele chegou lá e desfilou. E a turma, ninguém sabe. É do que isso aí de pai? Pai trabalhador. Pai que é funcionário. Vida comum, irmãos. Aí fui perguntar depois quem é esse menino. Aí me falaram que no último domingo, o pai dele já era cristão, já da presbiteriana há muito tempo, mas a mãe não era. 16 anos, a mãe ia frequentar de vez em quando. E no domingo ela foi batizada. E se tornou uma discípula de Cristo. E aquele menino estava radiante, alegre. E a fantasia dele foi do pai dele. Ah, irmão, esse é evangelho que acontece na vida comum, que se manifesta nas relações. Às vezes você está esperando as coisas, irmão, acontecer, e você esquece de viver a sua vida. Você esquece de ser um bom cidadão. Você esquece de fazer o bem. A Bíblia fala para a gente fazer o bem. Você esquece de cumprir isso. Você vive só reclamando, só murmurando, colocando a culpa em Deus, no pastor, em todo mundo. Não é grato, não serve a Deus. Esquece no dia a dia. Já vai trabalhar reclamando. Tudo reclama, irmão. Jesus estava num casamento, irmão, e as coisas aconteceram ali. O primeiro sinal de Jesus. Ah, querido, Deus pode fazer muita coisa no dia a dia, irmãos. Deus se manifesta no dia a dia. Não subestime a segunda a sexta, irmão. Não subestime o seu ambiente de trabalho, as suas relações. Talvez você é pai e mãe, seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Começa a ser uma boa mãe. Começa a ser um bom pai, antes de ficar lá, versículo na cabeça do menino. É versículo, mas não tem beijo. É versículo, mas não tem um diálogo franco. É versículo, mas não tem abraço. É versículo, mas não tem cuidado. Vou deixar de castigo. Vai ler a Bíblia trancada no quarto. Ai, meu Deus do céu.
Versículo, salvação, pastor, salvação. Ô, irmão, salvação é você. Sendo um bom pai, uma boa mãe, honrando. Ah, meu filho fez escolhas, opções equivocadas ao evangelho. Ame, abrace, beije, receba o seu filho em nome de Jesus, irmão. Vai ser bom pai. Está aqui a Jaque. Posso falar do William só um pouquinho? Meu cunhado é homossexual, meu sogro é pastor. Sabe o que meu sogro faz? Ele ama. Ele ora, ele abraça, ele beija, ele abençoa. No dia a dia. Mas aí a gente fica enfiando versículo, esquece de ser pai e mãe. E eu me recordo de uma oração que ele fez. Todos nós ali juntos, e meu cunhado como companheiro. E ele, Deus abençoe esse moço também que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. A vida dele. Pastor, mas a Bíblia diz isso. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz que quem liberta, quem converte, quem transforma, quem salva é o Espírito Santo de Deus. O que Deus falou para nós não é para salvar os outros, é para amar pessoas, para cuidar de pessoas, no dia a dia da vida. Seja bom pai, seja boa mãe, faz o básico bem feito, faz um arrozinho com feijão bem soltinho no dia, fica gostoso. Às vezes não vai ter lá o, como chama do coco do bambu, camarão como que é? Tem um arroz diferente lá. É aquilo lá que vocês comem lá. É aquele arroz caro lá que tem camarão. Às vezes não vai ter, irmão, mas, ô Danilinho, um feijãozinho, coloca um beiquinho bem picadinho, um arrozinho soltinho, irmão. Ó, é isso aí. É isso aí. Às vezes você nunca vai no coco bambu, irmão, mas todo dia o arrozinho tá soltinho, o feijãozinho tá com um beiquinho ali. Irmão, mas você está preocupado com tantas outras coisas, esquece de fazer o básico. O dia a dia, Jesus estava numa festa de casamento. Jesus não foi pregar no casamento, ele não foi decretar uma bênção no casamento, ele foi convidado ao casamento. É no dia a dia, irmãos. Ah, pastor, meus filhos não vão para a igreja, sabe o que você faz? Seja a igreja para ele. Vai lá e ora com ele. Vai lá e faz culto com ele, lê a Bíblia com ele, ele não vem, vai você até ele, irmão. Tem um futebol aqui de segunda, a maioria dos meninos não entra aqui, mas eles vêm ouvir a palavra ali, irmão, e eles falam pro povo aí que ali é a igreja deles, na quadra. Você acha que eu me preocupo se eles vão entrar aqui? Lógico que eu gostaria que eles entrassem, mas irmão, se eles ouvirem a palavra todo dia ali na quadra, ser transformado, irmão, no dia a dia, no futebol. Jesus se manifesta no dia a dia. E se até eu preocupado que o fulano não veio na igreja. Irmão, seja a igreja. Seja a igreja. E talvez essa pessoa nunca vai vir mais na igreja, no culto. Mas se você for a igreja para ele, se você for um pai, uma mãe, um amigo, irmão, vai valer muito a pena. Então, convida Jesus. Jesus se manifesta na vida comum, no dia a dia. Está na rua, está na escola, está no trabalho, está em casa. E por fim, irmãos, a chegada do vinho novo acontece na direção de Jesus. É interessante que Jesus dá aparentemente uma resposta negativa para Maria. Ele fala assim, mulher, o que eu tenho a ver? Só que a fala de Maria é mais interessante ainda. Maria recebe um não e fala assim, tudo que ele falar aí, vocês fazem. Ela recebeu não é, eu não vou fazer nada, mas, o que ele falar, vocês fazem. Irmão, sabe o que Maria está querendo dizer? Eu não sei o que ele vai fazer, mas se ele falar, faça. Eu não sei de que forma Jesus vai trabalhar na minha casa, na minha vida, mas se for ele, faça. Eu vou seguir a direção, é Deus, é Jesus, a Bíblia está dizendo, eu não sei, mas isso aqui vai dar zebra, vai dar problema, vai dar BO, vai mexer com coisa aqui que eu não queria mexer, mas é Jesus que está falando, faça. Maria não sabia que Jesus ia transformar a água em vinho, ele nunca tinha feito um milagre na frente dela, mas ela falou para a turma, se ele falar alguma coisa, vocês fazem. E ele disse, pega as talhas. E tem um versículo que fala que ele determinou, o versículo 8, então, lhe determinou. Tirai agora e leva ao mestre sala. A turma fez direitinho o que Jesus fez. Pegou a talha, encheu de água, levou para o mestre sala. O vinho novo chegou. Na direção de Jesus.
E aí, às vezes, eu tenho uns amigos pastores, eles tomam um café de quarta-feira, e eu acho assim, irmão, que eu sou uma pedra no sapato deles, né? Porque eles são mais tradicionalzinhos assim que eu. E aí eles falam assim, você tem uma direção de Deus? Eu falei, não. E como você vive? Eu vou seguir na palavra de Deus, vou ver um dia de cada vez. E se der errado? Recomeço, levanto e vou fazer. Tem gente, irmão, que está parado até hoje, está esperando uma direção de Deus. Está esperando, o que foi? Estou esperando uma direção de Deus. Irmão, a direção de Deus aqui, ó. Aqui. Você pode ver gente que está esperando a direção de Deus, está parado, gente que não lê Bíblia. É assim, ó, via de regra. Por que você não faz isso? Por que não posiciona? Por que a vida está desejando? Porque eu estou esperando, até engrossa a voz, faz voz de presbítero, né? Não que os nossos tenham essa voz, os outros de lá. Estou esperando uma direção de Deus. Mas não leu a palavra de Deus. Às vezes, irmão, a direção de Deus, Fábio, sabe o que é? Ler a Bíblia. Ora, como diz a canção das criancinhas, leia a Bíblia e faça a oração para poder crescer. E a gente está esperando uma palavra mística. Está esperando a combinação de cores da roupa do presbítero com a minha roupa, que é um sinal de Deus para me tomar uma decisão. Eu entrei no culto e fulano de tal sentou no mesmo lugar que eu. Tinha um amigo que ele falou assim, eu vou chegar na menina lá para pedir ela em namoro. Eu falei, não chega, irmão, que ela não quer, não chega. Não, eu vou chamar. Deus confirmou, é como? Eu vim de roupa azul, ela veio também hoje, eu vou chegar. Chegou, irmão. Deu ruim. Deu problema. Maria fala, tudo que ele falar, vocês fazem. Irmão, fica pensando aqui, a gente vê o texto fechadinho, bonitinho, para nós tá tudo normal. Mas pensa lá aqueles homens, pegando um lugar que era da purificação, que era para limpeza, enche de água, tipo assim, acabou o vinho, você vai dar água para a turma beber, Jesus? Faz o que ele está mandando. Direção de Deus, irmãos. Pastor, você tem a direção para a minha vida? Eu não, mas eu tenho a Bíblia para te mostrar. Tenha a vida com a palavra. Você vai ser direcionado a viver, a fazer o bem, a fazer boas escolhas, a perdoar, a amar pessoas. Aí você vai ver que muitas coisas da sua vida vai ser resolvida e você vai começar a experimentar do vinho novo, no dia a dia, a partir da prática da palavra. Irmão, eu estou aqui na igreja pregando. Quem que prega para mim, Camilo? Qual culto que eu vou para receber uma palavra de Deus para direção para a minha vida? Lógico, eu tenho os vídeos que eu assisto no YouTube, tem os pastores. Mas, irmão, é a própria Bíblia. É eu lendo a Bíblia em casa, fazendo devocional, me debruçando, eu vou ter na direção de Deus pro meu coração. Nós começamos aqui 2 anos atrás um projeto aqui, com a minha eleição, eu apresentei para a igreja, qual que é a visão ministerial, não sei quantos irmãos lembram, que eu trouxe Atos 2, 42 a 47, lembra? O tripé, oração, comunhão e doutrina. Se a gente fizer isso e tiver temor a Deus, sinais e milagres acontecem e Deus vai acrescentando que você não sabe. Pastor, de onde você tirou essa direção, irmão? De Atos 2, da Bíblia. É essa direção para a minha vida. Casei. Qual a direção para o seu casamento, pastor? Efésios capítulo 5, fala que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Está lá na Bíblia. Criação de filho, a Bíblia está ensinando. Tem provérbios, tem tanto livro de sabedoria, tanta palavra de Deus ensinando. Aí eu estou esperando uma direção de Jesus, irmãos. O vinho novo, ele pode chegar hoje na sua casa, irmão. Se você convidar Jesus sem ter medo dele reparar a bagunça que está lá. Se você entender que a manifestação dele, Rony, é na vida comum, ele acontece no dia a dia. E se você seguir a direção, ainda que você não entenda no primeiro momento, irmãos, mas segue a direção de Deus. Segue o que a palavra de Deus diz. Eu termino para a gente orar desafiando você a ser um leitor voraz da Bíblia. Como eu falei no curso aqui para os irmãos quando eu dei o curso. Leia a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento. Nós estamos aí, vamos entrar em agosto, semana que vem. Você consegue, irmão, nesses 6 meses ler o Novo Testamento. Eu desafio você. E aí você vem falar comigo depois se um vinho novo não chegou na sua casa. Se você lê a palavra
e você enxergar Jesus nas Escrituras e aplicar Jesus na sua vida, convidar Jesus para a sua história, você vai ver restauração, você vai ver ânimo, vinho novo, milagres e sinais acontecendo na sua história, no dia a dia, na vida comum, irmãos. Pode fazer a prova, seja um leitor da palavra de Deus. Ô pastor, já leio o devocional lá do fulano de tal, é bênção também, mas lê a Bíblia também. Que o vinho novo possa chegar sobre a sua casa, querido. Que Deus possa mexer com o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e cantar um louvor.